Lá no Max Dicas, no seu canal lá, a gente vê muito falando de roteador e tal. No nosso escritório, eu tenho escritório de engenharia também, lá no escritório a gente cabeia tudo. Porque ainda assim o Wi-Fi ainda não virou esse negócio. Eu não sei se é o roteador que não tem tecnologia suficiente para poder emitir essa velocidade toda, ou se é o receptor do computador que não consegue. Mas isso não chega a atrapalhar a automação residencial, pelo menos até então. Às vezes atrasa um pouco um comando ou outro que eu dou. Minha casa eu estou começando. Uma lâmpada aqui, o interruptor, o controle da garagem e tal. O Wi-Fi, quando acaba o Wi-Fi, dá problema no Wi-Fi e dá problema na internet, aí é um problema sério. Aí já era. Como é que faz? Até lembrei desse assunto. Como é que faz quando acabou a internet? Falando então, assim, nossa internet... Eu vi que você tem no canal, acho que você já experimentou colocar 2 internets no mesmo roteador. Sim, também tem essa possibilidade. Mas lá eu tô optando por usar a maioria dos dispositivos Zigbee, que é um outro protocolo, diferente do Wi-Fi, é sem fio também, mas eu tenho um controlador, um gateway, é um cara que coordena tudo ali local. Ele sai para a internet, para eu ter o acesso remoto. Mas ele conecta os meus dispositivos, então eu tenho vários interruptores, tenho o motor da persiana, que é Zigbee, eu tenho spots lá, que é Zigbee. Inclusive, eu falei de interruptor, o preço, né? Eu lembrei que lâmpada inteligente hoje custa R$25, você acha aí R$30. A própria lâmpada, né? Mas não é... Eu prefiro ainda interruptor, porque se você desligar, você corta energia e já era, né? Então é legal para deixar na luminária, num abajur. Mas aí voltando, então o Zigbee, eu consigo interligar esses dispositivos a esse controlador. Então, por exemplo, lá eu tenho lá em casa, eu fiz lá tem vários pontos three-way, eu fiz um paralelo virtual. No paralelo virtual, você não precisa usar cabo para fazer o three-way, né? Só explicando para a Fernanda, não sei se ela sabe, é aquela situação onde você tem 2 interruptores para acender e apagar uma única lâmpada. Sim. Você normalmente tem numa sala, você acende num lugar e apaga no outro. Né? Tem perto da porta, tem perto da cama. Isso, na cabeceira da cama. Isso. E aí, se você fizer isso no Wi-Fi, se acabar a internet, acabar ali, sei lá, rompeu a fibra, aí já para de funcionar. Aí no Zigbee já continua, porque tem esse controlador na minha rede local que está gerenciando isso. Então a gente tem algumas alternativas. O Wi-Fi geralmente é mais barato. Só que no caso do Zigbee, você tem essas vantagens. Entendi. Entendeu? Agora, mesmo sendo Wi-Fi e Zigbee e tal, as automações que eu tenho lá, você consegue por comando de voz, mas quando não está funcionando, eu consigo meter o dedão lá e funciona. Sim, consegue. Hoje em dia, sim. Fisicamente falando, sim, mas se caiu a internet e tá você fora. tentar algo no aplicativo, ou tentar ou se você tiver algumas rotinas, porque a gente faz muito rotinas em casa inteligente, que é essa questão de você chegar e tudo aconteceu, você dá um comando na Alexa e ela já fazia um monte de coisas. Isso é rotina. Então, sem internet não funciona. E você perguntou o roteador influencia muito, porque se tem um roteador simples lá e tem muitos dispositivos nele, vai sobrecarregar, ele vai ficar lento. Tem a questão também de interferência, então tem muitas coisas envolvidas. Mas o principal, que eu acho que muita gente tem problema na automação, é interferência. Eu mesmo tive lá recentemente. É interferência, porque radiofrequência, né, principalmente na banda de 2.4 GHz, que é a mais utilizada ainda hoje, tem muita interferência, porque tem até alguns eletrodomésticos, tem outros tipos de equipamentos que usam essa frequência. Mas isso influencia muito. E tem aqueles, sim, que você consegue chegar com 2 links lá de internet, se um cair, para tentar tem manter outro. uma segurança. Tem um custo isso e tudo mais. Agora, mas como que vocês conseguem solucionar esses problemas aí, no caso da interferência, por exemplo? Aí, na interferência, você tem que trabalhar, você tem que alterar o canal que o roteador emite aquele sinal. O canal e a largura daquele canal. Então, já é um papo mais técnico, mas hoje também... Mas é possível resolver? Sim, é possível. Algumas fabricantes, inclusive... Sem precisar trocar de aparelho? Sim. Algumas fabricantes, inclusive... Já te dão uma opção que você apenas toca lá e remove a interferência. Entendeu? Faz uma análise inteligente através do seu roteador, ele faz uma análise, vê
como que tá a situação, a condição da sua rede. Tá legal, o canal tá congestionado, e aí se tiver ruim, você aperta um botão, ele mesmo já faz, é uma espécie de automação também. Antigamente era muito difícil essas coisas. Não era qualquer um que pegava um roteador e conseguia fazer isso tudo, era tudo muito manual. A gente falava aqui, a gente vai chegar nesse assunto aí de segurança, né? Dos roteadores, que todos vinham lá, admin, e muita gente logava, configurava e deixava aquela senha padrão, admin. Então, se você tinha um Wi-Fi da pessoa, se você acessasse lá o IP, o númerozinho do roteador para acessar as configurações dele, você conseguia entrar facilmente. Hoje não, as empresas, elas no primeiro acesso você já tem que trocar isso, então muita coisa já melhorou, evoluiu e continua evoluindo. O Wi-Fi, cara, evoluiu demais. A partir de... Eu acompanhei essa evolução do Wi-Fi 6. A gente tem algumas gerações de Wi-Fi, 4, 5, 6. Quando saiu do 5 para o 6, muita coisa, veio muitas tecnologias novas e agora no Wi-Fi 7, então, também... O 7 é o mais recente. É o mais recente. Então, agora que os dispositivos estão começando a trazer chips que tem suporte, a 7ª geração, e com a evolução, menos atraso. Baixa latência, né? menos atraso aí nesse tempo de resposta. Um tempo de resposta melhor com as coisas.